Hora de conversar com Juliana Rosa, hoje um pouquinho mais cedo, porque a gente quer se estender, claro, os assuntos são muitos, começando pela apresentação das novas regras fiscais. Ô Ju, e aí, que nota você dá de 0 a 10 para a qualidade do texto apresentado ontem? Bom dia para você. Tudo bem, Tudo Megali, jóia. Sheila, Carlinha, bom dia para o ouvinte também, bom dia. De 0 a 10, você sabe que ontem eu fiquei super dividida ontem também, qual que era, se era o copo meio cheio, meio vazio. Acho que eu dou 6, vai. Eu acho que o copo é meio cheio, porque ontem teve um debate grande até entre especialistas, conversei com muita gente, com especialistas ali em contas públicas, mercado financeiro, empresários, e eu fiquei com esse sentimento que é um copo meio cheio, mas muita gente achou que é um copo meio vazio, viu? O pessoal está meio dividido, aquela coisa, não é de todo ruim, o copo está ali pela metade, mas está mais para baixo ou mais para cima, você tem uma visão que está dividida. Mas, assim, o que eu senti é que é um copo meio cheio por algumas razões. Uma delas é que, quando saiu ontem, no final do dia, os detalhes do texto, a Bolsa, por exemplo, estava caindo, começou a subir, de leve. Não é uma euforia, mas é um texto que trouxe mais esclarecimentos, tinha muito ruído, tinha muito detalhe que estava sendo solto ali durante o dia, e tinha muita preocupação dos detalhes, né? Que a gente falava muito aqui, que o diabo mora nos detalhes, como é que seriam esses detalhes ali para equilibrar as contas públicas. E aí, quando saiu o detalhe, a Bolsa subiu, o dólar, que chegou a encostar nos R$ 5, recuou para R$ 4,97, ainda fechou em alta. Mas eu senti que o ambiente deu uma apaziguada. E por quê? Você tem ali, mal ou bem, as regras fiscais do governo Lula que mostram que existe um limite para gastar. Acho que esse é o número 1. Não é o limite ideal. Bom, mas você tem uma trava, você tem uma regra que está clara. Então, por exemplo, no governo Lula 1 e 2, os gastos cresciam em média 6% por ano. Agora você tem um limite, só pode crescer até 2,5%. É muita coisa ainda. Ok, mas aí você tem que ter muita receita para cobrir esse gasto, né? Aí você vai entrando nos detalhes, mas em linhas gerais, você tem uma regra, você tem um governo que se compromete com uma trava para gasto, você tem um governo que, mal ou bem, você tem com os parâmetros que apontam para uma trajetória de dívida do Brasil, que você consegue mais ou menos ali prever, se evita uma explosão da dívida do Brasil, que eu acho que tinha muito quando o governo Lula assumiu, o quanto que eles iam gastar, se iam sair gastando, não ia ter limite, que a dívida ia explodir e tal. Então, acho que você coloca ali alguns parâmetros para segurar um pouco um contexto de gasto é vida, né? É claro que você tinha ali uma queda de braço também entre o Ministério da Fazenda e o próprio Partido dos Trabalhadores. Tem uma série de travas ali que eles conseguiram botar, por exemplo, não pode sair capitalizando banco público, BNDES, Caixa, sem estar dentro das regras. O ministro da Fazenda conseguiu colocar os limites de mínimo para gastar, para garantir os investimentos sociais, mas conseguiu botar um máximo. Então, essa pergunta de qual nota, Megali, eu acho que 6 é uma boa nota, embora, claro, é o que eu estou te dizendo, assim, eu acho que tem muita gente que acha que está mais cheio esse copo e muita gente que acha que está mais vazio, porque não é o mundo ideal agora. O mundo ideal da economia é muito distante do mundo ideal da política, né? São mundos diferentes, e o bom é inimigo do ótimo. E muita gente acha que não foi nem bom, muita gente acha que foi bom. Então, eu acho que, no final das contas, eu acho que a gente tem que olhar esse copo meio cheio, porque, politicamente, você costurou algum acordo para limitar gastos, tem alguma previsibilidade de trajetória da dívida. Então, a gente vai indo assim, né, gente? Eu acho que a vida é a capacidade ali a política, né? A vida na política é a capacidade de fazer as coisas caminharem. Eu acho que está caminhando. Ô Ju, aí você trouxe aqui o viés positivo, né? Apontando para tudo isso e tal, tem limite para gastar. Pode não ser o ideal, mas é claro, né? Esse limite são parâmetros mais claros. Agora, o viés negativo, ele diz respeito a esses índices, por exemplo, 2,5% de crescimento dos gastos, enfim. O viés negativo, ele traz o quê? Essa nota 4 aí que foi descontada dos 10?
O viés negativo que os especialistas em contas públicas estão apontando é que, primeiro, para poder gastar tudo que eles querem, para aumentar salário mínimo, para garantir Minha Casa Minha Vida mais robusto, tudo que eles estão prometendo, inclusive reajuste de salário dos servidores, né, que está tudo sendo esperado para esse ano, eles precisam aumentar impostos. E ontem mesmo o Haddad já perdeu uma batalha contra os sites chineses, né? E que nem era a maior arrecadação de impostos prevista, porque no total o governo tem que arrecadar em torno de 150 bilhões. Para taxar essas operações de compras de sites chineses, a previsão era 8 bi. Então, no universo de 150 bi, nem era ali o principal. Então, eu fico imaginando como é que vai ser, como é que vão ser as outras batalhas, que tem batalhas que são ainda mais pesadas, contra setores econômicos que têm uma pressão enorme política para poder tirar privilégios, que são uma série de questões aqui que são justas, né? Quando você vai olhar os detalhes, não faz sentido você não ter dinheiro para aumentar o Bolsa Família, por exemplo, e dar subsídio para uma empresa que está lucrando para caramba, que tem condições de se financiar sem a ajuda do governo, enfim. Mas a gente sabe que é uma dificuldade política grande conseguir tirar privilégios. Outra questão que os especialistas me disseram, que é o lado negativo, é que agora, antigamente, com a lei do teto de gastos, antigamente não, porque é o teto que está valendo ainda, né, mas com a regra anterior, então, o governo, se descumprisse as regras, tinha uma punição legal. Tanto que o impeachment da presidente Dilma foi baseado em descumprimento de regras fiscais, né? E agora não tem mais essa punição tão severa. Se o governo não cumprir as metas das regras, é que nem não cumprir a meta de inflação, que é o que o presidente do Banco Central faz. Tem que escrever uma carta oficial se justificando para o Congresso o não cumprimento. E depois você tem ali uma punição leve, porque no ano seguinte o crescimento de despesa vai ter que ser menor. Em vez de crescer 70%, cresce 50%. Mas é considerado uma regra leve, assim, não é muito aquela coisa, se você fizer alguma bobagem, você não recebe uma multa muito alta. Então, não derruba um presidente. Não derruba o presidente. É aquela coisa, você não é multado, você não tem um estímulo para você é um motorista, né? Eles traçaram um caminho de chegada, mas durante o percurso, se você for ali para dirigir mal, né, sair da pista e tal, você não recebe uma multa ali muito grande. Então, qual é o incentivo também que você tem para dirigir bem ali naquele caminho reto ali, né? Então, essa é uma das críticas.